cristãos nos Estados Unidos viviam uma experiência de grande despertar religioso. O clamor da meia-noite e o movimento do sétimo mês impulsionaram ainda mais os mileritas a anunciar que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. O momento aguardado estava a chegar. Ao se esgotarem os últimos dias do tempo, os comerciantes fecharam seus estabelecimentos, mecânicos trancaram suas oficinas, empregados desistiram de seus empregos. Em reuniões campais, os mileritas confessavam suas faltas e uniam-se em oração. Grandes somas de dinheiro eram doadas para que os pobres pudessem liquidar suas dívidas e também para a publicação de literatura. No entanto, algo inesperado aconteceria. Olá, eu sou o Jefferson Araújo. E eu sou o Ruben Fernandes. Chegou a hora de embarcarmos mais uma vez nesta viagem pela história do cristianismo. No episódio de hoje, voltaremos a 1844 para saber o que os seguidores de Guilherme Miller viveram naquele grande dia. Começa agora mais um episódio desta série sobre o grande conflito entre o bem e o mal. Você já passou por algum tipo de decepção em sua vida? Viktor Frankl, o conhecido psiquiatra austríaco, disse que se a vida tem sentido, também o sofrimento necessariamente o terá. Afinal de contas, o sofrimento faz parte da vida. As dificuldades estão de tal forma inseridas na realidade da vida que o próprio Deus, no relacionamento com os seus filhos, permite que ocorram situações adversas para que os seus propósitos sejam cumpridos. E qual é a relação desse tema com o episódio de hoje? Em 1844, os seguidores da mensagem de Guilherme Miller esperavam que, no dia 22 de outubro, os 2300 anos da profecia de Daniel 8 se encerrariam e Cristo voltaria à Terra para abençoar o seu povo. Influenciados pela crença popular da época, eles concluíram que a purificação do santuário, mencionada na profecia, representava a purificação da terra pelo fogo por ocasião da vinda de Cristo. Na visão deles, se tal evento não englobasse naquele momento toda a terra, envolveria pelo menos a purificação da terra de Canaã. O movimento millerita foi realmente um fenômeno na história americana, porque foi um movimento de curta duração. E ele era baseado em grande parte na pregação e nas publicações e nas assembleias gerais, ou seja, nas grandes reuniões. É lógico que no início eram em igrejas já disponíveis naquela época, as famosas reuniões campais. Essas reuniões campais foram de origem metodista, até que eles tinham essas reuniões e os milleritas também realizaram, mas a construção da grande tenda foi muito importante porque ela conseguia abrigar cerca de 4.000 pessoas ali dentro. Então aquilo foi uma forma de integração, de unir o movimento. E a pessoa por trás de tudo isso é ninguém outro do que Josué Himes. Lembrando que Guilherme Miller foi o pregador do movimento millerita, mas o grande idealizador, o organizador por trás dos bastidores era Josué Himes. E aquilo foi uma grande conquista para eles porque podiam reunir grande número de pessoas e dava aquela questão de unidade. Isaías 46, del 9 al 11, menciona: Yo soy Dios y declaro el fin desde el principio. Lo que va a venir desde antes lo doy a conocer y escojo al ave y al hombre para que cumplan mis planes. Así que Dios escoge dentro del plan suyo en la historia para redimir al hombre, escoge a los individuos para que hagan su obra. Y Dios escogió a Guillermo Miller como escogió a Joshua Himes para que se encontraran y juntos
se convirtiesen en esa mancuerna única para predicar a las grandes multitudes. A tal ponto que depois do desapontamento, alguns até chegaram ao ponto, alguns críticos da época evangélicos, com o povo e a tenda sendo arrebatados para o céu, assim dizendo, e o diabo segurando Josué Raimes, dizendo, não, você é meu aqui. E eles o colocaram ali por causa da influência que ele exerceu dentro do movimento. Mas aquilo foi um símbolo de expansão, de crescimento e de integração. Sabe que com base na população americana daquela época, que não eram tantos assim, o movimento millerita, nós não temos um número exato, mas ele chegou, os cálculos mais conservadores dizem que em torno de 50 a 100 mil adeptos formais, sem contar cerca de 1 milhão de céticos expectantes, como diz um autor. Então, foi um movimento que abalou na época, as pessoas podiam não se unir a esse movimento interdenominacional, mas as pessoas realmente, elas criam, olha, pode ser que alguma coisa venha a acontecer, porque não era só Guilherme Miller, mas haviam pastores de outras denominações que, embora pertencessem às suas igrejas de origem, pregavam a mensagem da segunda vinda. Em outras palavras, o movimento millerita foi um movimento ecumênico, interdenominacional, com uma só doutrina, a segunda vinda. Você podia pertencer à sua igreja de origem ali, se eles lhe tolerassem, e podia manter essa ênfase no reavivamento em relação com a segunda vinda de Cristo. Esta foi a mensagem que mexeu com o coração de um clérigo proeminente da Nova Inglaterra, Charles Fitt. Nascido em 1804 em Hampton, Fitt tornou-se um dos pregadores milleritas mais conhecido e influente. Quando um dos líderes do movimento chamou a atenção dele para as conferências de Miller pela segunda vez, Fitt viu nos 2.300 dias uma mensagem poderosa e convincente sobre o retorno de Jesus. Após sua hesitação inicial quanto ao movimento, Fitt assumiu solidamente suas crenças, uma vez que foi convencido de sua verdade bíblica, tornando-se assim um dos homens mais fiéis ao movimento millerita. Fitt era tão sincero como zeloso e impulsivo. Era um homem que tinha chegado ao ponto em que faria qualquer coisa que acreditasse ser a vontade de Deus para ele, não se importando com as consequências. A morte prematura de 4 dos seus 6 filhos aumentou ainda mais o seu anseio pela segunda vinda de Jesus. Então ele lançou-se integralmente à sua proclamação. Além de pregar diariamente, Fitt desenvolveu instrumentos úteis para espalhar a mensagem. Ele utilizava uma imagem esculpida em madeira da estátua de Daniel II que podia ser desmontada. Também deu uma contribuição significativa para o movimento ao criar o gráfico de 1843. Cerca de um ano antes, em maio de 1842, Fitt e um colega ministro apresentaram o diagrama na sessão da Assembleia Geral de Boston. A imagem representava graficamente os principais símbolos proféticos de Daniel e Apocalipse. Indicava várias maneiras nas quais os cálculos resultavam no ano de 1843, como o tempo do segundo advento. O gráfico media aproximadamente 1 metro por 1,5 e podia ser pendurado como auxílio visual para uma apresentação no auditório ou em qualquer outro lugar em que houvesse um grupo reunido. De fato, o gráfico 1843, como ficou conhecido, foi bastante usado para atrair a curiosidade da multidão para a pregação da mensagem. A Assembleia acreditava, inclusive, que o diagrama de Fitt cumpriria uma profecia bíblica do livro de Abacuque, revelada há mais de 400 anos antes de Cristo, onde se poderia ler. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sob as tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Portanto, foi votado ter 300 destes gráficos, para que aqueles que fossem tocados pela mensagem pudessem lê-la e levá-la consigo. Assim,
Os pregadores milleritas passaram a ter um importante recurso complementar. Era uma inovação em tecnologia visual daquela época. Faltando poucas semanas para 22 de outubro de 1844, viajando de volta para sua casa, Fitch parou em um compromisso aqui, em Buffalo, no estado de Nova York, nos últimos dias de setembro. Enquanto esteve aqui, de acordo com a sua filha, ele batizou um grupo de crentes neste local, no Lago Erie, num dia frio e ventoso. Por 2 vezes, enquanto se dirigia ao seu aposento com as roupas molhadas, ele teve de voltar a este local para batizar mais candidatos. E esta exposição demorada ao frio intenso o levou a ter uma febre terrível. Consegue imaginar quão profunda era a convicção dos milleritas de que a interpretação da profecia dos 2.300 anos estava certa? Eles não tinham dúvidas. Jesus voltaria no dia 22 de outubro. Porém, o dedicado Charles Fitch não passaria por essa experiência, pois faleceu aos 39 anos, poucos dias após realizar os batismos neste lago, em 14 de outubro de 1844, faltando apenas 8 dias para o momento aguardado. Numa publicação millerita, o Midnight Cry relatou que sua viúva e filhos estão agora em Cleveland aguardando confiantemente a vinda de nosso Senhor para reunir os membros espalhados de sua família. E de acordo com a crença deles, isso aconteceria dentro de poucos dias. O grande momento aguardado estava prestes a chegar. As impressoras a vapor operaram dia e noite produzindo periódicos com a mensagem millerita. Centenas de milhares de exemplares foram publicados e distribuídos em várias regiões dos Estados Unidos. No dia 19 de outubro, as impressoras pararam de trabalhar. A grande tenda, utilizada muitas vezes para reunir grandes públicos, foi dobrada pela última vez. Os pregadores retornaram aos seus lares para aguardarem a volta de Jesus com os seus familiares. Joshua Himes veio para aqui, para Lowhampton, a fim de estar com Guilherme Miller. No campo, alguns agricultores abandonaram as suas plantações para demonstrarem a sua fé. Essa prática estendeu-se rapidamente pelo norte da Nova Inglaterra. Um pregador millerita abriu a sua loja no dia 21 de outubro, convidou a multidão para que levassem os chapéus, os guarda-chuvas e o que mais precisassem. O dono de uma padaria num local próximo desfez-se igualmente dos seus bens. Outro seguidor de Miller, que também acreditava que o mundo chegaria ao fim, perdoou todas as dívidas dos seus devedores e doou os seus bens, a chave de sua casa, e ficou com menos de $80. Há registros também de que, em Filadélfia, um alfaiate fechou a sua loja, de acordo com ele, em homenagem ao Rei dos Reis, que aparecerá no dia 22 de outubro. Ellen Harmon, que aceitara a mensagem millerita, disse que 1844 foi o ano mais feliz da sua vida e descreveu a experiência da seguinte forma: meu coração transbordava de alegre expectativa. Unimo-nos como um só povo, em fervorosa oração, para alcançar uma verdadeira experiência e inequívoca prova de nossa aceitação da parte de Deus.
Chegou o grande dia, 22 de outubro de 1844. Ao raiar do dia, os mileritas estavam reunidos em grupos nos seus tabernáculos, igrejas, tendas ou casas particulares em alegres reuniões de oração e louvor. Aqui em Lowhampton, os amigos de Miller reuniram-se neste bosque ao lado da sua casa, aguardando o Senhor neste local que é hoje conhecido como as Rochas da Ascensão. Eles vigiaram o dia todo, uma vez que não sabiam a que horas Jesus voltaria. O sol ergueu-se no oriente, comunicando luz e vida para todo o planeta. Mas o sol da justiça, Jesus Cristo, não apareceu. Então, cumprindo o seu curso natural, o sol escondeu-se no ocidente e as sombras, serena e friamente, começaram a cobrir a terra. As horas da noite passaram vagarosamente. O relógio assinalou meia-noite e os mileritas foram forçados a encarar o fato de que estavam errados. 22 de outubro havia terminado. Cristo não veio. Eles estavam devastados, inconsoláveis. Juntamente com a escuridão da noite, o coração dos crentes mileritas foi tomado por uma tristeza tão profunda que só se pode encontrar paralelo na tristeza dos discípulos de Jesus, quando solenemente voltavam para casa na noite após a crucifixão e sepultamento daquele que pouco antes tinham escoltado como rei na sua entrada triunfal em Jerusalém. A mente dos discípulos estava influenciada pela ideia popular sobre o Messias como um príncipe terreno, que exaltaria Israel ao trono do domínio universal. No mesmo tempo em que esperavam ver Jesus assentar-se no trono de Davi, viram ele ser preso, açoitado, escarnecido e suspenso numa cruz. Que desespero! Que angústia oprimia o coração dos discípulos durante os dias em que o Senhor permaneceu no túmulo. Há pessoas que dizem que o movimento milerita é um movimento equivocado e que ele está desqualificado porque surgiu de um equívoco, o desapontamento. Em outras palavras, os mileritas não compreenderam o que aconteceria ao fim do período das 2.300 tardes e manhãs. Eles criam que seria a segunda vinda de Cristo, quando em realidade foi uma transição no seu ministério celestial, como profetizado em Daniel capítulo 7 e 8, que formam um paralelismo. Agora, se você diz que desapontamentos desqualificam movimentos, então nem cristão você deveria ser. Porque, para começar, não houve maior desapontamento do que o desapontamento da cruz. Havia toda uma expectativa em relação a Jesus de Nazaré, como se ele se tornasse ou fosse o libertador de Israel da escravidão ou do jugo romano. E tanto é que houve momentos no seu ministério que as pessoas achavam agora é o momento que ele vai nos libertar. Especialmente a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde as crianças estavam ali, as pessoas cantavam Hosana ao que vem em nome de Jesus. E de repente tudo muda o cenário, a tal ponto que no caminho de Emaús, quando Jesus acaba se encontrando com dois dos seus discípulos, eles até estavam dizendo, escuta, você é o único que, havendo estado em Jerusalém, não sabe o que aconteceu, que Jesus de Nazaré, que era varão poderoso, e nós esperávamos que ele nos libertasse, agora já é o terceiro dia e nada acontece. Mas lembrem-se de uma coisa, desapontamentos geram duas coisas. Em primeiro lugar,
uma ruptura com a tradição e, em segundo lugar, um novo início. E isso fez toda a diferença. Eu li uma vez um artigo há muitos anos que dizia o seguinte: não fosse o desapontamento da cruz, onde os discípulos de Cristo não esperavam mais nada, acabou. Não teria liberado toda essa energia que, depois das boas notícias da ressurreição de Cristo e de sua ascensão, que liberou toda essa energia a tal ponto que ninguém podia calar os primeiros discípulos de Cristo. E eles abalaram Jerusalém e, como resultado, se tornou a maior seita do judaísmo do primeiro século. Agora, a mesma coisa, o que foi o benefício do desapontamento de 1844? Uma ruptura com a tradição, ou melhor dito, com a inércia da tradição dos credos das igrejas, e então as pessoas, depois daquilo, começaram a estudar a Bíblia para encontrar uma resposta ao desapontamento. E ao buscarem uma resposta para o desapontamento, eles encontraram respostas para muitas perguntas que eles nem haviam formulado. Isso gerou todo um novo início e uma redescoberta da verdade bíblica, em um sentido mais amplo. Tentem agora pensar na aflição da família Fitch, que aguardava com expectativa o reencontro com Charles. Quase podemos imaginar os seus 2 filhos ainda vivos a perguntar à Sra. Fitch: mãe, por que razão o papá não voltou hoje? Tiago White, seguidor da mensagem millerita, escreveu algum tempo depois: quando o irmão Himes visitou Portland, Maine, poucos dias após a passagem daquela data, e declarou que os irmãos deveriam preparar-se para outro duro inverno, os meus sentimentos foram quase incontroláveis. Deixei o local da reunião e chorei como uma criança. Apesar da decepção, os desígnios da misteriosa providência de Deus estavam sendo cumpridos, tanto por meio da frustração dos discípulos, como através do desapontamento millerita. Lembra quando iniciamos este episódio falando sobre o sentido que há no sofrimento? Pois bem, Deus não é o autor do sofrimento e das decepções, mas Ele permite que essas coisas aconteçam por razões que até um determinado momento podemos desconhecer. Porém, com o passar do tempo, os seus propósitos ficarão claros. Em Apocalipse capítulo 10 fala de um livrinho que foi comido e que, no caso, ao paladar era doce como mel, mas depois amargo no estômago. Nesse sentido, os milleritas, a mensagem da breve volta de Cristo foi realmente muito doce ao paladar deles. Afinal de contas, quem não esperaria ver Jesus voltando em seus dias? E essa era a esperança que eles tinham. A tal ponto que Ellen Harmon, depois White, que passou por essa experiência, ela chama o ano de 1844 como o ano mais feliz da minha vida. Mas essa esperança deu lugar a um amargo desapontamento. E, por exemplo, um dos que participou daquela experiência do desapontamento diz que depois que os relógios marcaram 12 horas, no dia 22 de outubro de 1844, e segundo a compreensão da época, eles criam que o dia começava à meia-noite, na madrugada. Eles que dali para frente eles oraram e choraram o tempo todo, até o dia amanhecer. Portanto, aquilo foi a experiência mais dramática. E aquilo ali foi interpretado por alguns milleritas que depois dariam origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia como sendo uma descrição histórica no livro do Apocalipse desse grande desapontamento. Esta provação revelaria a força e a fé dos que tinham entrado no movimento por emoção ou por convicção.
ensinar-lhes-ia a respeito do perigo de aceitar teorias e interpretações humanas, em vez de deixar que a Bíblia seja o seu próprio intérprete. Para os sinceros e fiéis, a decepção e a tristeza levar-los-ia a um estudo mais detalhado da Palavra de Deus. Para eles, assim como para os primeiros discípulos, o que na hora da provação parecia obscuro, para a sua compreensão tornar-se-ia mais claro depois. Como diz o livro dos Salmos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Após o luto, os discípulos recobraram ânimo com o anúncio da ressurreição de Jesus. Mas, e quanto aos mileritas? O que aconteceu com eles depois do grande desapontamento? Guilherme Miller não inventou uma teoria extravagante baseada em interpretações peculiares e particulares. Sua mensagem, na maior parte de sua essência, estava absolutamente correta e foi parte do grande despertamento do Segundo Advento, um movimento global, sem placa de igreja, que proclamou uma grande verdade profética, cujo tempo havia chegado. A mensagem da volta de Jesus não ficou restrita aos Estados Unidos. Foi um movimento global de grande despertar religioso que esteve presente em diferentes lugares do mundo através de pessoas que anunciavam exatamente a mesma mensagem. E este será o tema do nosso próximo episódio. Vamos conhecer um pouco de Joseph Wolf, Gossan e outras personagens que nos seus países anunciaram a mensagem do Segundo Advento. Hoje ficamos por aqui e aguardamos por si para seguirmos juntos nesta viagem pela história do cristianismo e do grande conflito entre o bem e o mal. Até breve.